Abra comigo a Bíblia em Marcos 5, 25. Eu sei que é uma história que é conhecida nossa, mas eu queria colocar ela hoje de uma forma que talvez seja diferente, talvez o Espírito Santo colocou em minha mente uma forma diferente para passar para você. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido de tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo ao pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo que estava curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cóceas do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou de toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá-te em paz e fique livre do teu mal. Uma mulher que ficou 12 anos acometida, de uma hemorragia. Eu tirei 5 lições dessa história. A primeira é a persistência, o não desistir, a resiliência. Essa mulher ficou 12 anos sofrendo de uma doença e ela procurou os meios físicos totais que ela poderia durante 12 anos. Foi em todos os médicos, pagou todos os tratamentos, aquilo que estava compatível a ela, aquilo que ela poderia fazer, carne, físico, ela fez. Ou seja, 12 anos. Às vezes a gente desiste com 12 dias, se não 12 horas. Muitas vezes a gente acha que Deus nos abandonou porque a gente está fazendo um pedido há anos. E a gente pensa: nossa, mas Ele não me escuta. Às vezes você quer uma promoção no emprego, às vezes você quer, orando por um filho que no meio de nós aqui às vezes não está tirando uma nota muito boa, orando por um parente que não vem para a igreja. Não, já orei tantos anos, vou deixar isso para lá. Ela não desistiu. Mesmo às vezes o médico, nós temos médicos aqui, falando: olha, está na mão de Deus. Quantas pessoas, quando o médico fala: não tem mais solução aqui, está na mão de Deus, elas se prostram, elas já se colocam desfalecidas. E se está na mão de Deus, é aí que tem a glória, é aí que nós vamos conseguir realmente a salvação. Glória a Deus quando coloca nessa mão, porque é essa mão que é a poderosa, é essa mão que nos salva, não é? E ela estava lá desde o início do tratamento, porque Jesus já sabia dessa mulher há muitos anos. Nós sabemos disso. Jesus sabia de Judas, Jesus sabia que ia ser crucificado. Bobos somos nós de achar que nós provavelmente surpreenderíamos Jesus, certo? Então tenha isso. Essa mulher nos trouxe a persistência, o não desistir jamais, o não se abater. Pensa, ela era considerada uma pessoa totalmente impura, ninguém queria estar com ela, ela era simplesmente excluída da sociedade, e nem assim ela desistiu. Ela poderia simplesmente ficar em casa chorando: eu não tenho mais salvação e pronto, acabou. Não, o que eu posso fazer, eu vou fazer. Quantas vezes a gente coloca o que a gente pode fazer na mão de Deus? Aquela famosa frase: foi Deus quem quis. Será mesmo? Será que a gente fez o suficiente carnal, físico? Porque Deus fala: eu faço da minha parte, mas você também tem que fazer a sua.
Então eu tenho essa primeira lição com ela. A segunda foi a ousadia. No texto fala assim, que ela tinha ouvido a fama de Jesus. Então, quando ela escutou a fama de Jesus, o que ela fez? Ela foi ousada. Ela foi atrás daquele que poderia ser a salvação dela. Porque ela já tinha tentado tudo. E mesmo sendo impura, sendo criticada, sendo com certeza, eu imagino ela passando ali no meio das pessoas, e as pessoas meio que assim, não posso colocar a mão nessa mulher, porque senão eu vou ser contaminada. E fala, quantas vezes a gente não faz isso no nosso meio? Quantas vezes a gente isola as pessoas? Quantas vezes a gente já coloca ela lá como uma impura? Nós julgamos, infelizmente a gente julga. Mas graças a Deus tem a ousadia das pessoas para nos mostrar que pode ser uma história diferente. E ela foi. Eu não quero nem saber o que as pessoas pensam de mim. Eu vou procurar esse Jesus, o Salvador. É Ele que vai me salvar. Ela passou no meio da multidão e foi, mesmo sendo invisível aos olhos dos discípulos que estavam lá, como eles mesmos falaram. Mas como que o Senhor vai falar, né? Tanta gente aí, como que o Senhor sabe? Mas Jesus já sabia que era ela. Jesus já sabia que aquilo ia acontecer. Então, persistência e ousadia são coisas que nós devemos ter na palavra do Senhor. Persistência em levar essa palavra sempre, ousadia em mostrar que Jesus é o Salvador, mesmo quando a gente é enfrentado, e nós somos enfrentados todos os dias. Então eu pego essas lições com ela. Humildade. Vocês ouviram ela falando que ela queria falar frente a frente com Jesus? Não, ela marcou hora com Jesus. Ela era mais do que outros. Porque imagina naquela multidão quantas pessoas enfermas estariam ali. Gente, tinha a filha que estava morrendo, que Jesus tinha que ir lá salvar. Mas ela foi na humildade. Ela não precisou ser vista para ela ser salva. Ela não pediu uma audiência com Jesus, ela não pediu um horário com Jesus, ela apenas falou, eu quero tocar na veste, eu não preciso falar com ele, eu só preciso ali, tocar ali, porque eu quero ser curada. E aí vem a outra, ela teve fé, porque foi a fé que salvou ela. A fé que salva, gente. Porque a gente fala muito assim, não sejais ansiosos, entregais na mão do Senhor. Muitas vezes a gente não faz isso. A gente fica com um olho no Senhor e um olho no problema. A gente não deixa o problema, não deixa Deus agir. Você tem que fazer como ela, ser persistente, fazer o que o mundo físico que a gente pode fazer. Vamos trabalhar para que a gente possa bater a meta no final do mês. Vamos levar o filho que está doente, vamos levar no médico para que ele possa ser curado. Tudo isso, trabalhar sobre um casamento que está num momento de ruína. Tudo que você pode fazer, carnal, você tem que fazer. Mas você tem que ter fé que Deus está agindo ali. Amém? Tem que ter fé que Deus vai te tirar daquele problema. Tem que ter humildade que você não é melhor do que ninguém. E não é porque Deus melhorou a vida do seu vizinho que Ele não gosta de você. É porque sua hora não chegou. Deus sabe a hora certa. Deus não traz maldição, Ele traz bênção. E nós temos que aprender a saber disso. Amém. Que aquilo que vem má hora é maldição. E Deus é Pai. E há algum pai aqui que é o mal para o filho? Não é verdade? Então eu tiro essas lições: resiliência, ousadia, humildade, fé. E a última que eu coloquei, honestidade. A verdade. A palavra de Deus é muito clara: conheceis a verdade e ela vos libertará. Quando ele perguntou para testar o coração dela. O nosso livre-arbítrio. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Claro que Deus pensa lá, que Ele faça o certo. Mas nós às vezes temamos e fazemos o errado. Deus tem culpa nisso? Não.
nós exercemos o livre-arbítrio. Deus é misericordioso para nos perdoar dos nossos erros. Isso sim. E aí ele testou. Quem tocou em mim? Quem? Ele já sabia. Ele já sabia quem era ela. Ele já sabia que tinha saído do poder. Ele já sabia que ela tinha sido curada. Ele sabia disso na hora que ele foi naquela multidão. Mas ele queria saber se o coração dela realmente ia ser puro, se ela ia exercer o livre-arbítrio de manter a honestidade e a verdade com ele. E mesmo com medo, ela virou e falou: fui eu. E o que ela recebeu com a verdade? A salvação total. Então eu tiro nesse texto a resiliência, a persistência. Nós não devemos desistir jamais dos nossos objetivos. Nós devemos colocar eles sim na presença do Senhor, mas aquilo que nos cabe, nós temos que fazer. Nós temos que nos capacitar, nós temos que buscar a nossa família, né? Se está um casamento ruim, onde é que eu estou errando? Nunca pense em transformar o outro, transforme você primeiro. E quando você se transforma, o outro transforma. A vida é ação e reação. Fé, humildade, honestidade e ousadia. Tenha isso, porque ela teve isso. E todos os grandes, todos os escolhidos de Deus na Bíblia exerceram isso. Mesmo que eles fossem tiranos, eles exerceram depois a ousadia, a humildade de pedir perdão, tiveram resiliência e foram honestos. Então a gente não perde de ter essas lições na vida. Amém? Eu quero que você saia com um pouco disso nessa noite. Que você tenha a mesma persistência que essa mulher teve. Que você não desista. E ainda tem algo nessa mulher. Penso tanto que ela foi criticada, meu Deus. Penso tanto que ela foi julgada. E quantas vezes a gente desiste na primeira crítica, no primeiro julgamento? O nosso passado não condena o nosso futuro. A gente não pode ser julgado hoje pelo que a gente fez no passado. Então traga essa mulher para a sua vida todos os dias quando você pensar em desistir. Que foram 12 anos. Mesmo que você tenha um diagnóstico ruim na família, pense que está na mão de Deus, a salvação vem. Que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável nas nossas vidas. E nós temos que fazer isso e pensar nisso e ter a fé que ela teve. Que a gente não precisa de muito para que Deus nos salve. Nós precisamos apenas de ter a intimidade e abrir o nosso coração para Ele e deixar que Ele entre na nossa casa e faça o poder dele nas nossas vidas. Amém?